Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Secretaria de Estado da Administração do Rio Grande do Norte, a CADRN, no cargo de Assistente de Trânsito, Administração, na disciplina de Legislação de Trânsito, com base na Lei Federal nº 9.503/1997, o Código de Trânsito Brasileiro, focando exatamente nos capítulos exigidos no edital. A sua missão aqui é entender a lógica do CTB, porque a banca costuma cobrar conceitos, competências dos órgãos, regras de circulação e, principalmente, a parte administrativa de infrações, penalidades, medidas e crimes. Começando pelo capítulo 1º, Disposições Preliminares. O CTB organiza o trânsito como um fenômeno de interesse público e define trânsito como a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Essa definição é importante porque amplia o olhar. Trânsito não é só carro andando, envolve pedestre, ciclista, motociclista, transporte coletivo, carga e também a relação com a via. Ainda nas disposições preliminares, aparece a ideia central de que o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, dentro de suas competências. Isso é muito cobrado porque traduz a base do CTB. Segurança viária é dever estatal e também responsabilidade compartilhada, e o sistema tem a obrigação de reduzir riscos e organizar o fluxo. No capítulo 2º, do Sistema Nacional de Trânsito, a banca costuma cobrar composição e competências. O SNT é o conjunto de órgãos e entidades responsáveis por planejar, administrar, normatizar, fiscalizar e educar para o trânsito. Ele é estruturado com órgãos normativos e consultivos, órgãos executivos, órgãos rodoviários, órgãos de fiscalização e instâncias recursais. O órgão máximo normativo e consultivo é o CONTRAN, que estabelece normas, regulamenta o CTB e define diretrizes nacionais. Nos estados e no Distrito Federal, existem os Conselhos Estaduais de Trânsito, o CETRAN, e no DF é o CONTRANDIF, que exercem funções normativas e de coordenação em âmbito local, além de julgarem recursos em determinadas hipóteses. No campo executivo, há o órgão máximo executivo da União, hoje estruturado na Secretaria Nacional de Trânsito, que sucedeu o antigo DENATRAN, responsável por coordenar e supervisionar a execução da Política Nacional de Trânsito. Em nível estadual, há os órgãos executivos de trânsito, tradicionalmente associados ao DETRAN, que cuidam principalmente de registro de veículos, habilitação e outras atribuições administrativas. Em nível municipal, os órgãos executivos de trânsito são essenciais para a municipalização do trânsito. Quando o município integra o sistema, ele pode assumir fiscalização, engenharia de tráfego, sinalização e gestão local, conforme as competências previstas. Também integram o sistema os órgãos executivos rodoviários, como os departamentos de estradas, responsáveis por administração e operação das rodovias sob sua circunscrição. E há a Polícia Rodoviária Federal, com atuação nas rodovias federais, dentro das atribuições legais. Um ponto muito cobrado é que cada órgão atua dentro de sua circunscrição, isto é, do território e das vias sob sua responsabilidade. Em prova, isso aparece como pergunta sobre quem fiscaliza o quê, quem aplica penalidade em qual via e quem julga recursos. Ainda no sistema, existe a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que é a primeira instância recursal para quem quer recorrer de uma autuação. Esse detalhe é decisivo para um cargo administrativo, porque envolve processos, prazos e instâncias de recurso. A banca adora cobrar a diferença entre autuação, penalidade e recurso, em qual órgão o recurso deve ser apresentado. Agora o capítulo 3º, das Normas Gerais de Circulação e Conduta, que é um dos mais extensos e cobrados. Aqui você precisa ter uma leitura de princípio operacional. Regras de circulação existem para reduzir conflito entre fluxos e proteger a vida. O CTB organiza regras como posição na via, preferência, ultrapassagem, mudança de faixa, conversões, uso de faróis, velocidade compatível, distância de segurança e condutas proibidas.
Um eixo central desse capítulo é a prioridade do pedestre e a proteção do mais vulnerável. O pedestre tem prioridade em situações específicas, como travessia na faixa e em cruzamentos, e o condutor deve reduzir velocidade e parar quando necessário. A prova costuma cobrar o dever do condutor de dar preferência ao pedestre e também a obrigação do pedestre de atravessar em local adequado quando houver, porque o CTB organiza deveres para todos. Outro eixo muito cobrado é a regra de circulação por faixas e sentidos. Em vias de mão dupla, trafega-se pela direita. Em vias de mão única, segue-se o fluxo, respeitando faixas e sinalização. Ultrapassagem é tema de pegadinha. Ultrapassar exige condições de segurança, sinalização permitida e distância suficiente. É proibido ultrapassar em locais de risco, como curvas sem visibilidade, aclives sem visão, interseções e pontes, quando sinalizado. Além disso, a ultrapassagem deve ser feita pela esquerda, como regra, e pela direita apenas em situações previstas, como quando o veículo da frente vai entrar à esquerda e há espaço e segurança. A banca gosta de cobrar quando é permitido ultrapassar pela direita e em quais locais é proibido. Velocidade também cai muito. O CTB trabalha com limites e com a ideia de velocidade compatível com segurança. Mesmo dentro do limite máximo, pode ser infração se a velocidade for incompatível com condições da via, clima ou tráfego. A distância de segurança entre veículos também é regra básica e se relaciona à prevenção de colisões traseiras. O capítulo traz também regras sobre parada e estacionamento. Parada é imobilização por tempo estritamente necessário para embarque e desembarque. Estacionamento é imobilização por tempo superior ao da parada. Isso cai muito porque várias infrações distinguem uma da outra. Também aparecem condutas sobre circulação de bicicletas e ciclomotores, e o tratamento de veículos de emergência. Veículos de socorro, polícia e fiscalização, quando em serviço de urgência, com sirene e sinalização adequadas, têm prioridade de passagem e podem transitar com regras especiais, mas isso não significa autorização para causar risco indiscriminado. A condução deve ser com cautela e proporcionalidade. O capítulo 5 do cidadão é curto, mas tem peso conceitual. Aqui a ideia é que o cidadão não é mero usuário passivo do trânsito. Ele tem direitos e pode participar do controle e da melhoria do sistema. O CTB prevê o direito à informação, à educação para o trânsito e também mecanismos de participação, como sugestões e reclamações aos órgãos. Para a prova, a lógica é: trânsito é serviço público e envolve cidadania, então o usuário tem direito a ser atendido com transparência e a obter informações, e os órgãos têm dever de responder e atuar. O capítulo 7 da sinalização de trânsito é outro ponto forte. A sinalização organiza o trânsito e reduz conflito. Ela inclui sinalização vertical, como placas de regulamentação, advertência e indicação, sinalização horizontal, como faixas, linhas de divisão de fluxos, marcas de canalização e inscrições no pavimento, sinalização semafórica, dispositivos auxiliares, como taxas, tachões, defensas e cones, sinais sonoros e gestos de agentes de trânsito, e sinais luminosos em veículos específicos. Em prova, a banca costuma cobrar hierarquia e prevalência de sinais. A regra geral é que ordens do agente de trânsito prevalecem sobre sinais luminosos e placas, e sinais luminosos prevalecem sobre placas, quando houver conflito. Também cai a obrigação de obedecer sinalização e a responsabilidade do órgão de trânsito por manter sinalização adequada, visível e em condições de orientar o condutor. Agora entramos no capítulo 14, da habilitação, que é central para concursos. A habilitação é requisito para conduzir veículo automotor, e a Carteira Nacional de Habilitação comprova a aptidão para dirigir, conforme categoria e validade. O CTB estabelece requisitos para habilitação, como idade mínima, alfabetização, aptidão física e mental e aprovação em exames teóricos e práticos. Também define categorias, como A para motocicletas, B para automóveis, e categorias que envolvem veículos de carga e passageiros conforme peso e lotação, tema muito cobrado em provas. Um ponto recorrente é a permissão para dirigir, a PPD.
concedida ao condutor recém-habilitado, que só se converte em CNH definitiva após período de avaliação, desde que não haja infrações específicas que impeçam a conversão. A banca também cobra renovação, exames periódicos e regras para condutores profissionais, além de suspensão e cassação ligadas à habilitação. Suspensão é a perda temporária do direito de dirigir. Cassação é a perda da habilitação, exigindo novo processo de habilitação após o período legal. Para a parte administrativa do cargo, é essencial compreender que a habilitação se conecta a pontos, infrações e penalidades, e que existe um processo com notificação e possibilidade de defesa, conforme regras. Capítulo 15 das infrações. Infração é o descumprimento de norma de trânsito prevista no CTB, e as infrações são classificadas em leves, médias, graves e gravíssimas, com consequências como pontuação e multa, além de outras penalidades possíveis. A banca costuma cobrar noções gerais. Responsabilidade pode recair sobre o condutor, o proprietário, o embarcador e o transportador, dependendo do tipo de infração. Isso é crucial. Nem toda infração é do motorista. Infrações relativas à conservação do veículo e documentação podem ser do proprietário. Infrações ligadas ao transporte e carga podem envolver responsabilidades específicas. Para quem trabalha na área administrativa, essa parte é essencial porque aparece em autuações e no processamento de multas. Capítulo 16 das penalidades. Penalidade é a sanção aplicada após o devido processo administrativo. As principais penalidades incluem multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem, em certos casos, advertência por escrito. A diferença entre penalidade e medida administrativa é muito cobrada. Penalidade é consequência sancionatória após processamento. Medida administrativa é providência imediata para cessar risco ou regularizar situação, aplicada no momento da fiscalização. Capítulo 17 das medidas administrativas. Medidas administrativas são ações imediatas vinculadas à abordagem e à constatação da irregularidade, como retenção do veículo, remoção do veículo ao pátio, recolhimento de documentos, recolhimento da CNH em determinadas hipóteses e outras providências previstas. Em prova, o examinador costuma perguntar o que é retenção e o que é remoção. Retenção, em regra, significa que o veículo fica impedido de seguir até regularizar a situação, quando isso é possível no local. Remoção implica levar o veículo para depósito, quando a irregularidade ou a situação impede liberação imediata. Também é comum a banca cobrar que algumas infrações geram medida administrativa de recolhimento do documento e que existe necessidade de formalização e registro do ato. Capítulo 19 dos crimes de trânsito. Aqui entramos na esfera penal. Crime de trânsito é conduta tipificada no CTB com pena criminal, e a banca cobra principalmente reconhecimento de situações típicas: dirigir sob influência de álcool ou substâncias psicoativas, participar de corrida ou competição não autorizada, provocar lesão corporal culposa ou homicídio culposo na direção, omissão de socorro, fuga do local do acidente para fugir de responsabilidade e outras condutas graves. O importante para a prova é distinguir infração administrativa de crime. Por exemplo, certas condutas podem ser infração e também crime, dependendo do contexto e do resultado, especialmente quando há perigo concreto, dano ou resultado lesivo. Para o cargo administrativo, não é necessário ser penalista, mas é essencial entender que crimes de trânsito têm procedimento próprio e repercussões sérias, inclusive para a habilitação e para a atuação dos órgãos. Fechando a aula, a melhor forma de estudar esses capítulos do CTB é seguir um mapa mental. Primeiro, o CTB define o que é trânsito e estabelece o direito ao trânsito seguro. Depois, cria o Sistema Nacional de Trânsito e distribui competências. Em seguida, define regras de circulação e conduta e como a sinalização orienta essas regras. A partir daí, regula a habilitação, define o que é infração, quais são penalidades e medidas administrativas e fecha com os crimes de trânsito. Se você dominar essa lógica e as diferenças fundamentais, como penalidade versus medida, jari e recursos, e competências do sistema,
você resolve grande parte das questões de legislação de trânsito com segurança e rapidez.